ainda falta uma coisa, ainda te falta uma coisa. Eu gostaria muito que hoje à noite cada um aqui pensasse no que nós vamos falar aqui, e que olhasse a sua vida, como ela está, como é que você tem vivido. Sabe, hoje eu quero compartilhar com você o encontro que o Senhor Jesus teve com uma pessoa uma vez. E o Senhor Jesus olhou para aquela pessoa e disse: olha, está te faltando uma coisa. Mas antes eu quero ler João 14. O Senhor Jesus, em determinado momento, com os seus discípulos, ele chega para os discípulos e diz assim, João 14:1: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, credes também em mim. A mensagem do Senhor Jesus aqui, iniciando, ele chama aquelas pessoas que estavam com ele, eles estavam aflitos, angustiados. Aqueles discípulos, eles estavam vendo as coisas acontecerem, o Senhor Jesus já caminhando para a cruz, e aflitos. Jesus chama eles e diz o que nós lemos aqui: não se turbe o vosso coração. O coração de vocês não precisa viver preocupado. O coração de vocês não precisa viver agitado. O coração de vocês não precisa viver com medo. Crê em Deus, crê em mim. Essa é a mensagem que o Senhor Jesus disse. Depois ele segue dizendo assim, segundo versículo: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Depois ele disse assim: vocês sabem o caminho. Vocês sabem o caminho para o Senhor. Tomé questiona: Senhor, não sei para onde o Senhor vai, como vou saber o caminho? E aí nós temos aquele texto, talvez um dos mais conhecidos versículos da Bíblia também, onde Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Senhor fala: olha, não precisa ficar com o coração preocupado, não precisa viver ansioso, eu vou preparar um lugar para você. Irmãos, existe um lugar sendo preparado para nós. Existe um céu sendo preparado. Ao olharmos esse mundo, às vezes nós ficamos preocupados, às vezes ficamos ansiosos, às vezes passamos pelos problemas da vida. Eu estava sentado ali antes de começar o culto pensando, a gente chega aqui e canta tão alegre, não é? Tão feliz, mas cada um aqui durante a semana teve os seus problemas. Cada um aqui durante a semana teve as suas lutas, teve os seus momentos de preocupação, de angústia. Semana nem sempre é fácil, os dias nem sempre são fáceis. E essa é a nossa vida aqui nesse mundo, porque nesse mundo nós teríamos aflições, mas o Senhor Jesus traz aquele versículo que nós lemos: não se preocupe, não se turbe o seu coração. Crê em Deus, crê em Deus. Ele é o caminho, Ele é a possibilidade, Ele é a única possibilidade de vida, Ele é a única opção para a salvação, é Ele. Nós não temos mais para onde buscar. Quando nós nos reunimos como estamos aqui, nós nos reunimos somente para falar de Jesus, porque nós precisamos buscar somente a Ele. E aí eu já pergunto para você: o que você tem buscado na sua vida? Você tem andado com seu coração preocupado? Que espaço você tem dado para Deus na sua vida? Quem é Jesus de fato na sua realidade de vida? Uma vez um homem, ele procurou o Senhor Jesus, e ele estava buscando a Jesus. Ele achava que estava bem como ele estava fazendo. E aí eu quero ler com você Marcos 10, 17. Isaac vai projetar aí. É um texto muito conhecido. Lembra bem o Senhor Jesus falando: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não tem outro jeito de você chegar ao Pai, chegar aos céus. Não tem como você ir para aquelas moradas celestiais
Não tem como você ter paz no seu coração de verdade se não for por Jesus. É só Ele. E esse rapaz, do texto que nós vamos ler, Marcos 10, 17, a Bíblia diz assim: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse rapaz queria os céus, esse rapaz queria a vida eterna. E ele fala: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Verso 18: respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele respondeu: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Ao dizer isso, a Bíblia diz que Jesus olhou para ele, e a Bíblia usa a expressão fitando os olhos, que é um olhar profundo, é um olhar que conecta, é aquele olhar que expressa verdadeiramente amor, preocupação. A Bíblia diz que Jesus, fitando os olhos nele, fez o quê? O que está aí no versículo 21? Fitando os olhos, o amor. Jesus olha para aquele jovem, para aquele homem ali, com uma expressão de amor tão grande, e disse assim: só te falta uma coisa. O que estava faltando? Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O Senhor Jesus, ele disse: vinde a mim todos, cansados, sobrecarregados. Depois ele diz: eu sou o caminho, eu sou a possibilidade, eu sou a opção, o único jeito é Jesus. E esse jovem que nós lemos aqui, ele foi atrás de quem? Atrás de Jesus. Esse jovem que nós lemos o texto, ele foi no lugar certo, ele foi na pessoa certa, ele chegou até onde estava o Senhor Jesus. Ele não procurou em outro lugar, ele foi, ele entendeu, ele sabia que Jesus era a opção, era o jeito. Mas sabe o que eu encontro aqui ao ler a figura desse jovem? Todas as vezes que alguém encontrava o Senhor Jesus, todos os textos em que alguém foi ao encontro do Senhor Jesus, sempre voltou melhor do que foi. Todas as pessoas que encontraram-se com Jesus de verdade foram transformadas para melhor. Mas sabe o que a gente vê nessa figura aqui? Esse foi o único que foi encontrar-se com o Senhor Jesus e voltou pior do que foi. Esse foi o único que desperdiçou uma oportunidade tão grande, de tão perto ele estava, de ter uma vida transformada, cheia de paz, de vida, de esperança. Ele chegou muito perto, mas ele desperdiçou a maior oportunidade que ele tinha na sua vida. Esse jovem tem alguns pontos que nós podemos destacar na vida dele. Pode abrir o slide, né? Primeira coisa que nós vemos, esse texto ele é relatado em alguns outros evangelhos. O mesmo texto é relatado por Mateus, por Lucas, e a gente vai dando uma olhada no que eles vão dizendo, para entendermos melhor o perfil desse jovem, desse homem que foi encontrar com o Senhor Jesus. Primeira coisa que nós vemos lá em Mateus 19, e o versículo 20, diz que ele era um jovem que foi encontrar-se com o Senhor Jesus. Ele não era um senhor de idade, ele não era um homem que já tinha vivido tudo que podia viver, estava já no finalzinho da vida e falou: bom, agora eu vou preocupar com a vida eterna, eu já estou velho, não tenho muita opção mais. Não, a Bíblia diz que ele era um jovem. Pode passar, pode chegar. Ele era um jovem, ele tinha toda uma vida pela frente, ele era um jovem que tinha muitas opções para investir no seu futuro. Ele era um jovem cheio de vigor, cheio de saúde, cheio de força. Ele era um jovem que tinha muita coisa para fazer. Ele tinha amigos, ele tinha
muitas opções na vida dele. Mas apesar da sua juventude, a sua força, ele foi falar com o Senhor Jesus. Era um jovem, Lucas relata isso, Lucas 18 e 23. Lucas nos apresenta ele como uma pessoa rica. Era um jovem e ele era riquíssimo. A palavra de Deus diz que ele tinha muitos bens. Além de ser jovem, além de ter força, vigor, muitas coisas a seu favor, ele também era rico. Pensa bem que o seu dinheiro podia possibilitar para ele aproveitar tudo que esse mundo oferecia. Ele não era uma pessoa privada das opções desse mundo. Ele podia desfrutar de casa boa, de conforto, de luxo, de banquetes, de festas, diversão, tudo aquilo que o dinheiro podia comprar, ele podia aproveitar, porque ele ainda era jovem e rico. Você sabe muito bem, a gente vive e mexe, recebe notícias, não é? Do que acontece muitas vezes com jovens que têm muito dinheiro, não é? O que eles fazem da vida. Esse jovem tinha essas possibilidades. Mas aí nós observamos que apesar disso, ele vai procurar o Senhor Jesus. Lucas ainda traz uma outra observação desse rapaz. Lá em Lucas 18 e 18 diz que ele era um homem que ocupava posição. Então, na sociedade que ele vivia, ele era proeminente. Era um rapaz jovem, rico e de destaque na sociedade. Era uma pessoa que ocupava posição na cidade, e essa palavra nós podemos traduzir como fama, glória. Ele tinha destaque, era um líder, talvez um oficial da sinagoga, não sabemos, mas ele não era um jovem qualquer, era um jovem que destacava na sociedade. Na cidade ele era conhecido, as pessoas sabiam quem ele era. Ele não era um qualquer, ele tinha uma reputação, ele tinha um prestígio. E aí você vai vendo os méritos desse jovem, as qualidades dele. E eu pensava, né? Novo, jovem, rico, conhecido, famoso na cidade. E ainda temos mais uma característica dele. Marcos 10 e 20, Mateus 19 e 20, ainda nos diz que ele era um jovem ético e ele era virtuoso. Ele tinha muitas qualidades. Alguém olhava para esse moço, ele era um moço de bom comportamento, era um moço educado, era um moço íntegro, era um moço sincero. Tudo isso nós sabemos por quê. Quando Jesus falou para ele dos mandamentos, nós temos ali, conhece os mandamentos? E Jesus recita alguns para ele, o que ele responde? Ele diz: tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Esse jovem não era um perturbador da cidade, esse jovem não era um bagunceiro, esse jovem não era um cachaceiro, ele não era um que vivia nas farras, ele não vivia na prostituição, ele não vivia na baderna desse mundo, não. Era um bom cidadão. Estava lendo aqui pensando, era o gênero que todo pai queria para a filha, né? Menino novo, rico, bem da sociedade, que mais? Cumprir a lei, a religião da época. Então era uma pessoa aparentemente que andava nos trinques, não é? Imagino que esse jovem, quando ele se olhava no espelho, ele falava: bom, está aqui um rapaz nota 10, está aqui uma pessoa que faz tudo o que tem que fazer. Tanto é que quando ele vai falar com o Senhor Jesus, que Jesus começa a falar com ele os mandamentos, eu acredito que ele esperava Jesus olhar para ele e falar: meu filho, você não precisa mais nada para ir para o céu, você está prontinho, né? Você já faz tudo, ninguém tem nada para falar mal de você, o seu lugarzinho no céu já está garantido. Ele imaginava que Jesus iria falar isso para ele. Ele não vivia em orgias, no adultério, não era desonesto, ele tinha uma vida honrada, pura, dentro dos padrões da lei. E os irmãos que estão estudando Gálatas comigo sabem como a lei era rígida. Dentro desses padrões, ele estava cumprindo rigorosamente tudo isso. Ele possuía uma excelente conduta exterior. Ninguém que olhava para ele poderia acusá-lo de mais nada. E ele foi falar com Jesus. Lembra? Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus convida: vende a mim.
Irmãos, a gente olha isso aqui, ele virtuoso, ele com todas essas possibilidades, e eu fico pensando, como nós nos chegamos diante de Deus? Como nós estamos nos colocando diante de Deus? A Bíblia diz que Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, mas Deus vê o quê? Deus vê o coração. Então todas as minhas qualidades externas eu posso mostrar para qualquer um de vocês, mas o nosso coração somente Deus que pode conhecer. Ele esquadrinha o mais íntimo dos nossos corações. Então, ao nos colocarmos diante de Deus, as nossas qualidades, os nossos méritos, aquilo que nós queremos mostrar, Deus vai ver além disso, porque Ele vai ver o que está aqui dentro. Ao olhar para esse jovem, ele parecia uma pessoa perfeita, irretocável, não tinha nada. Mas apesar de tudo isso, aquele jovem ainda, ele não era satisfeito com a sua vida. Apesar de ter dinheiro, ter fama, ter saúde, ser jovem, ser conhecido, ele não era satisfeito. Ele chega para o Senhor Jesus e ele pergunta em Mateus 19:20: o que me falta para herdar a vida eterna? O que está me faltando? E eu fiquei pensando a pergunta desse rapaz: o que está me faltando? Por que ele pergunta o que está me faltando? Sabe por que ele perguntou o que está me faltando? Porque ele sentia que estava faltando alguma coisa. Ele sentia que apesar de tudo isso, ele ainda não era feliz. Ele sabia que apesar de tudo, a felicidade real ainda não estava no coração dele. Ele tinha tudo que o mundo podia oferecer, mas ele não estava feliz. Ele ainda sentia um vazio. E ele chega para Jesus e fala: o que é que está me faltando? Você está aqui hoje à noite ouvindo essa palavra, é porque você gosta de Deus. Você que está aqui hoje à noite é porque você ama a Deus. Nós estamos aqui no ambiente de exclusividade para falar do amor de Deus, para louvar a Deus. E se você veio aqui, é porque você ama a Deus. Mas talvez você olha para dentro de você, você vê que ainda falta alguma coisa. Vê que ainda não está plenamente completo, satisfeito, em paz. Você olha para você e você ainda não tem certeza aonde vai estar na eternidade. Você olha para você hoje, você não sabe ainda de verdade onde você vai estar. E sabe o que a Bíblia me diz? A Bíblia nos diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem, e nada pode preencher esse vazio. Então a pessoa pode ser religioso, a pessoa pode ter uma religião, pode ter uma igreja, pode cumprir as ordenanças religiosas e ainda assim estar com um vazio no coração. E é por isso que nós não convidamos ninguém para aceitar uma religião. Sabe, a pessoa pode ser rica, pode ter todo o dinheiro e ainda assim sentir o vazio no coração. Pode ser um cidadão honesto, pagador de impostos. E quantos impostos, né? Pode ser uma pessoa que cumpre os seus deveres familiares. Pode ser uma pessoa que tem uma família estruturada, mas mesmo assim ainda sentir um vazio no coração. Sabe por quê? Porque só Deus, só o Senhor Jesus pode preencher completamente o coração do homem. Só Ele pode satisfazer. Ele estava com tudo isso, mas ele estava cansado da vida. Nada satisfazia os seus anseios. Sua vida era uma constante busca. E eu preciso dizer para você: ser correto não basta, ser religioso não é o suficiente. Eu sei que talvez você me ouve e fala: Paulo, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa trabalhadora, eu sou um pai de família, eu sou uma dona de casa, eu sou uma mãe exemplar, eu tenho uma religião, eu vou à igreja, eu canto, eu gosto. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é se você já recebeu Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Se você já tomou a mais importante decisão da sua vida. Porque somente a partir daí você vai encontrar a verdadeira paz, felicidade. Esse jovem era sedento de salvação. Ele perguntou lá em Marcos 10:17:
bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Ele estava ansioso, ele estava desejando encontrar aquilo que o dinheiro não deu para ele, porque ele sabia que não possuía a vida eterna. Sabe de uma coisa? Quem é salvo sabe que é salvo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele testifica com o nosso e nos dá essa certeza da vida eterna. Então quem é salvo sabe que é salvo. Esse jovem sabia que ele não estava salvo. E a Bíblia diz que aquele que crê é salvo, ele tem a certeza, e o Espírito Santo de Deus traz essa paz no nosso coração de saber que temos a salvação. Esse jovem sabia que ele não tinha. Ele sabia que ele não possuía. Ele não queria cansar ou enganar a si mesmo. E eu quero falar para você hoje à noite: não engane a você. Não fique enganando a você mesmo, achando que está bom assim, está certo assim. Não fique se enganando. Eu tenho a minha religião, eu gosto de Deus, eu vou na igreja, todo domingo eu vou na igreja. Sabe, é muito mais do que isso. É muito além, é mais profundo do que isso. O que ele faz? Ele descobre isso e ele vai para o Senhor Jesus. Ele buscou o Senhor Jesus. Ele foi na pessoa certa. E sabe, hoje à noite você está aqui no lugar mais propício para você ouvir falar do plano de salvação. Ele vai falar com o Senhor Jesus. Ele buscou o único que podia salvar, porque ele já tinha ouvido falar de Jesus. E ele foi falar com Jesus. Ele sabia que Jesus era a salvação para a vida. Ele sabia que Jesus era a resposta para o vazio. Ele sabia que só Jesus podia resolver. Ele não foi buscar atalhos, ele foi buscar a Jesus. E eu preciso falar com você que tem buscado a Deus. Você está buscando o lugar certo. Você está buscando da forma correta. Sabe, ele foi no lugar certo, ele foi no lugar correto. E ele foi com pressa. Eu acho isso aqui interessante. A Bíblia nos diz, no texto lá no versículo 17, diz que ele chegou correndo aonde Jesus estava e se prostrou aos pés do Senhor Jesus. Ele não foi de qualquer jeito, porque ele sabia que o assunto era sério. Sabe de uma coisa? Tem muitas pessoas que vão até Jesus, que querem ser salvos, mas sempre deixam para amanhã, para depois. Quantas pessoas sabem, é só Jesus, eu preciso. Eu sei que eu preciso tomar uma decisão. Eu sei que eu tenho que me entregar a Cristo. Mas ouvem a mensagem, termina um culto como esse. A pessoa vai para casa e fala: deixa para domingo que vem. E o nosso inimigo é campeão de botar coisa na cabeça, não é? Não, hoje tem muita gente. Não, hoje está tarde. Não, hoje eu estou cansado. Não, olha, deixa para outro dia. O nosso inimigo, ele faz sempre isso para retardar, para postergar. Porque ele sabe que um dia a mais que você fica sem tomar a decisão é uma possibilidade de você partir para a eternidade sem estar preparado e ele ganhar você para a condenação eterna. É sério isso. É sério. Quantas pessoas se protelam, adiam e no fim vão para o inferno. Mesmo sabendo. Esse rapaz correu, se prostrou, não aguentou mais esperar. Ele era rico, importante na cidade, tinha muitos amigos, mas ele não se importou com nada disso. Ele foi falar com Jesus. Talvez você está ouvindo a palavra de Deus, sabe a verdade, mas fica aí parado na opinião dos amigos, da família, não é? O que meus amigos pensam, que a minha família vai falar, o meu marido pode não gostar, a minha esposa, e fica parado nessas decisões. Não pare nisso. Não pare nessas opiniões. Vá falar com o Senhor Jesus. E ele vai de forma reverente, se prostra ao Senhor Jesus, fala com o Senhor Jesus, se humilha diante do Senhor Jesus, porque o correto é chegar diante dele. A Bíblia diz que você precisa se aproximar dele crendo, você precisa falar com ele, se humilhar diante dele, reconhecer que só ele é o Senhor, só ele é o Salvador. Esse rapaz fez isso. Ele se ajoelhou diante do Senhor Jesus. E como eu disse na hora que estávamos lendo, ele foi amado por Jesus. Jesus olha para ele e o ama. O mesmo olhar que Jesus teve para com aquele jovem, ele tem para com qualquer um de nós aqui. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo, amou a todos, amou a você. Um olhar de amor que possibilita ser alcançado, transformado. Jesus ama. Jesus viu o desespero naquele coração. Jesus viu o vazio naquele coração.
E hoje à noite o Senhor Jesus olha para dentro do seu coração e Ele vê tudo que está passando dentro do seu coração, dentro do meu coração, Ele conhece. Eu costumo dizer que nós podemos enganar com o nosso exterior as pessoas, não é? Nós podemos querer passar alguma coisa. É aquilo que a gente às vezes usa, falar da fachada, não é? O Luan está aqui, psicologia, explica isso, não é? A pessoa às vezes coloca uma fachada para demonstrar uma coisa, mas lá dentro está com um monte de conflitos. E a gente acredita. Porque eu olho para você e sabe o que eu vejo? Eu só vejo quando eu olho para você me olhando e fazendo assim. E sabe o que eu faço? Eu acredito, eu acho. Né? Mas talvez você está olhando e falando, que canseira, né? Que bobagem, não acredito em nada disso. E fazendo assim, eu estou achando que você está gostando. Mas a Bíblia diz que Deus olha e Ele vê o coração. Jesus olhou e viu que aquele homem estava cheio de problemas, cheio de conflito e que precisava de uma solução. Jesus amou ele e ama cada um de nós. Mas sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? O que nós encontramos aqui? Aquele rapaz, ele cometeu alguns erros muito sérios. Eu vou terminar falando desses erros dele rapidamente aqui. O que acontece? Ele vai para o Senhor Jesus e quando ele se aproxima de Jesus, se prostra aos pés de Jesus, ele chamou Jesus de quê? Quem lembra? Nós lemos. Bom mestre. Ele não falou Salvador. Ele não falou assim, meu Salvador, meu Senhor. Não, ele chamou Jesus de mestre. E sabe que essa ideia ainda perambula no coração de muitas pessoas? Muitas pessoas querem apenas um mestre para as suas vidas. E eu preciso te dizer aqui uma coisa muito séria. Não tenha Jesus apenas como um mestre na sua vida. Não tenha Jesus apenas alguém para você seguir os conselhos dele. Não tenha Jesus como aquele grande mestre que deixou um monte de exemplo para nós. Jesus não quer ser apenas aquele que vai estar te mostrando, não é? Te mostrando exemplos, lições. Não tem um mestre apenas na sua vida, tem um Salvador na sua vida. Esse rapaz, ele se aproxima de Jesus chamando ele de mestre. Mas Jesus quer ser muito mais do que isso. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é o bom pastor. Ele quer ser o seu Senhor e o seu Salvador. Ele não vinha como Deus. E para ser salvo não basta seguir ensinamentos de um mestre. É preciso se curvar diante de um Deus. É preciso saber que Jesus é Deus. Outra coisa que aquele jovem errou ao ver a salvação com possibilidade de méritos, de qualidade. Aquele jovem chegou para Jesus e falou: o que eu preciso fazer para ser salvo? E Jesus lista alguns mandamentos e ele olha aqueles mandamentos e diz: eu já estou cumprindo todos eles. Muitas pessoas hoje veem a salvação como uma questão meritória, de méritos. Pessoas acham que fazem por merecer a salvação. Eu sou bonzinho, eu dou dízimo, eu faço boas obras, eu ajudo, eu tenho uma vida que ajuda todas as pessoas, ou mesmo eu me esforço para cumprir tudo que minha religião faz, querendo alcançar méritos para a salvação. A gente não vai ser salvo pelos nossos méritos. Existem muitas religiões no mundo hoje que ensinam a salvação por mérito. Estava olhando algumas coisas assim, lá na Índia, onde existe uma variedade de deuses, e ali dentro do hinduísmo, é muito interessante você observar isso. Na Índia tem pessoas que vivem deitadas em camas de prego, sabe, se maltratando para ver se alcança o mérito da vida eterna. Tem muitas pessoas que ficam se machucando, sabe? Se mutilando, chicoteando com pedaços de ossos cortantes, se cortando para ver se alcança algum mérito diante de Deus. Outras pessoas querem fazer por merecer a salvação de tantas formas. A gente nunca vai fazer por merecer a salvação. Não há nada que nós possamos pagar pela nossa salvação. Paulo escreve lá aos Efésios dizendo que não é por obras que nós somos salvos. Não é pelo que nós fazemos, mas é pela obra que Cristo realizou lá na cruz do Calvário.
Então não é você ter uma religião, não é você cumprir as orientações de uma religião. E é isso que Jesus olhou para aquele jovem que cumpria tudo que a lei mandava nos rituais. E Jesus fala: olha, você está cumprindo isso tudo aí, mas está te faltando uma coisa. Falta algo. Jesus então traz consciência para aquele jovem que ele era pecador. Qual foi a ordem que Jesus deu para ele? Jesus soube fazer o quê? Vende tudo que tem e dá aos pobres. Aí você vem e me segue. Sabe, Jesus traz para a mente daquele jovem um problema dele. Jesus mostra para ele que ele não estava cumprindo tudo assim. Jesus mostra que o problema dele talvez não era aparente, mas era um problema lá no coração. Aquele jovem, ele não tinha consciência que estava fazendo do seu dinheiro o seu ídolo. Ele adorava o dinheiro que ele tinha. Quando Jesus falou: vende o que você tem e dá aos pobres, Jesus aqui não está estabelecendo uma regra. Aqui não está sendo estabelecido um meio de salvação. Agora todo mundo tem que vender as coisas, dar aos pobres para ser salvo. Não, o que Jesus queria fazer para aquele jovem é que ele visse, olhasse para dentro de si e percebesse que ele não amava a Deus sobre todas as coisas, como diz a lei. Ele amava o dinheiro dele sobre todas as coisas. E o ídolo do coração dele era o dinheiro, porque a Bíblia diz que ele saiu triste quando ouviu aquilo. Ele não gostou daquilo, porque o dinheiro ocupava o trono da vida dele. E quantas pessoas hoje ainda são assim, escravos dos seus bens, escravos do que possui. O problema não é ter dinheiro, dinheiro é bênção. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema é o amor ao dinheiro. Dinheiro é bênção, é bom. Mas quando o amor ocupa o trono, quando o amor se torna, quando o dinheiro torna o alvo do seu amor principal, quando tudo está em troca do dinheiro, você já deixou Deus de lado. E aquele jovem precisou entender isso. E o Senhor Jesus precisou abrir os olhos dele. E ele então, a Bíblia diz que ele não estava vivendo como ele achava que estava vivendo. Porque a Bíblia também diz: ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se ele de fato amasse o próximo como ele mesmo, ele teria alguma dificuldade em vender tudo que ele tem e dar aos pobres? Ele não teria nenhuma dificuldade. O problema é que ele não amava assim. E Jesus fez ele abrir os olhos e entender que a vida dele não era tão perfeita quanto ele achava que era. Ele precisou entender que ele não estava tão certo quanto ele achava que estava. E é essa necessidade que nós precisamos entender. É não viver enganado a respeito de nós mesmos. Talvez você chegou aqui achando que era uma pessoa tão boa, uma pessoa que estava tão certo. Eu quero dizer para você que por mais que nós estejamos cumprindo as nossas obrigações, nós temos um pecado que nascemos com ele, que nos separa de Deus, que nos impede de viver uma vida plena. E nós precisamos tomar uma decisão ao lado de Cristo, entregando a Ele, para que Ele venha então perdoar todos esses pecados e trazer para nós uma nova vida, trazer para nós uma vida de esperança, uma vida de paz de verdade. Aquele rapaz, diz o texto, que ele rejeitou Jesus. A Bíblia diz que ele renunciou à vida eterna e voltou para casa triste. Lembra que eu falei que ele foi um dos poucos que esteve tão perto e não quis e voltou pior do que foi? Ele chegou ali tão cheio de si. Diz a Bíblia que ele voltou triste, porque ele preferiu as suas riquezas do que a riqueza eterna que Jesus estava oferecendo. Hoje à noite, ninguém está falando para você vender o que você tem, ninguém está falando para você desfazer dos seus bens, mas o que eu gostaria que você entendesse é: não troque nada temporal pelo eterno. Não deixe de seguir a Deus por alguma coisa desse mundo. O que está impedindo você de receber Jesus como seu Salvador? O que está impedindo você hoje de dizer: Jesus, eu quero a salvação, eu quero a vida eterna? O que está impedindo? Não troque nada temporal pela eternidade.
Sabe o que aconteceu com as riquezas daquele rapaz? Um dia aquele rapaz morreu e as riquezas dele ficaram para outra pessoa. Ele não pôde levar nada daquilo. Agora, aquela decisão de não receber Jesus como Salvador, essa decisão ele carregou pela eternidade e enfrentou as consequências dela. Às vezes você deixa de servir a Deus por causa dos prazeres desse mundo, por causa das bebidas, da prostituição, por causa de uma amizade, por causa de algum familiar, alguma coisa. Isso tudo vai passar, isso tudo passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Hoje à noite, entenda isso. Rejeite o que tiver de rejeitar, mas confie em Jesus. Siga Jesus. Receba esta vida, a vida eterna que Ele oferece. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Lembra bem, Jesus não está condenando aqui esse jovem por nada que ele fez, mas simplesmente mostrando para ele que ele precisa tomar uma decisão na vida dele. Talvez você está aqui, uma pessoa muito boa, muito honesta, uma pessoa, mas nunca tomou essa decisão. Precisa fazer isso. Precisa chegar diante de Deus e falar: eu quero, eu recebo. E hoje é o dia de você fazer isso. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela vida eterna que o Senhor está pronto para nos oferecer. Obrigado, Senhor, porque sabemos que muitos aqui já desfrutam desta salvação. Muitos aqui podem olhar para dentro de si esta noite e já descansarem na certeza da vida que o Senhor oferece. Mas, Pai, nós queremos, neste momento, colocar diante de Ti, ó Deus, pessoas conosco aqui, que ao olharem para dentro de si, percebem que nunca tomaram essa decisão, que nunca se entregaram a Ti. Que hoje seja uma noite de conversão nesse lugar, de salvação, de pessoas se decidindo ao Teu lado, Pai. Nós entregamos a palavra que foi ministrada aqui diante do Senhor. Que o Teu Espírito possa falar em corações aqui hoje à noite, ó Pai. Nós entregamos cada vida, cada lar, cada família aqui diante do Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando essas vidas. Agora há pouco, ao voltar para casa, que o Senhor nos leve em paz e em segurança. Dê a cada um de nós uma noite de descanso. E que essa semana seja vivida no centro da Tua vontade, na oração que fazemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você hoje entendeu isso e quer tomar essa decisão na sua vida, não vá embora sem falar. Quero orar com você. Mas hoje, tome essa decisão. A mais importante e melhor decisão que você vai fazer em toda a sua vida. Não volte para casa triste como esse jovem voltou. Esse jovem voltou triste, porque não teve coragem. Hoje à noite, não volta sem ter coragem, não. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém? Hoje é culto dos aniversariantes. Eu peço um pouquinho mais de paciência. A gente vai cantar o Te Agradeço aqui, agradecendo a Deus pela vida dos aniversariantes do mês de setembro. Uma turminha boa. Eu vou falar os nomes aqui, depois, se estiver faltando algum: a Jéssica, a Sara, a Samara, completando o primeiro dela aqui, a nossa irmã Lúcia, a Aline, a Jade, o Amaurim, o Léo, a Jéssica, o Ayrton, a dona Joaquina. Não sei se eu esqueci alguém, depois se esqueci, eu acredito. Kaique está ali também. Vou colocar aqui agora. Kaique. Muito bem, vamos cantar Te Agradeço? Vamos agradecer a Deus pela vida dos aniversariantes? Te agradeço. Cadê as meninas aqui, o pessoal do louvor? Qualquer coisa o Yuri está aqui, ele já ajuda. Agradecer ao pessoal da live, o pessoal que acompanhou, está acompanhando a transmissão também. Muito obrigado, Natal. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo meu ser.
Lembrada a reunião, terça, 2 estradas, quarta, reunião feminina aqui, quinta, reunião de oração e estudo aqui, sexta, em Lagoa de Dentro, e sábado, uma reunião especial aqui. Todos aqui sábado, que eles não tiveram oportunidade para Lagoa de Dentro, mas vem pelo menos sábado aqui, vai ser um momento muito especial. Os irmãos da Lagoa de Dentro são convidados também, né? Está no sábado aqui, o pessoal lá, se precisar, com busca, viu? Beleza? Sábado também. Vamos descer? Afastar aqui é mais fácil, né? Eu vou chamar os aniversariantes aqui. Vocês vêm, formam a fila aqui bem bonita. Precisei de ajuda aqui agora, a bichinha ficou grande. Vamos lá. Vou começar aqui com o nosso irmão Léo. Leandro, é você. Sete de setembro. Parabéns. Aniversário do Leandro, do seu Francisco, são em datas assim que não dá para esquecer, né? Seu Francisco, mês de maio, a live de novo. Também chamar aqui a nosso irmão Mauri. Cadê o Mauri? Parabéns, Mauri. Você bem para a posição, Mauri. Também chamar aqui Pastor Ayrton. Eu acho que os meninos foram só, né? Kaique, cadê o Kaique? Corre aqui, Kaique. Parabéns. Pode ficar do lado dela. Agora vamos lá para os meninos, tá? Jéssica, chega aqui, Jéssica. As fotos antigas você conectou no braço, agora já está com a outra no braço. Eu falo a outra porque eu não sei quem é, né? Porque sei lá se é a Liza, se é a Laura. A Liza, né? Desse mês também, nós para a Aline, chega aqui, Aline. A primeira está no braço, né? Parabéns, viu? Já se ficou aqui pela mão, então fica bem. Também desse mês, nossa. Deixa eu ver aqui. Nossa irmã Joaquina, dona Joaquina, está aqui. Parabéns, viu? Deus abençoe, irmã subindo ali. Também nesse mês, a Samara, cadê a Samara? Vem cá, Samara. Eita. E a Sara também. Parabéns, Sara, parabéns, Samara. Samara, filha de Nilton, neta da Maurício também. Deixa eu ver mais aqui. Nossa irmã Lúcia. Sabe, irmã Lúcia? Beijo, irmã Lúcia. Pode subir por ali, lá. Vou ajudar ela aqui, né? Ela tem que ter um degrauzinho aqui. Isso. Chamei todo mundo? Jéssica, Sara, Samara, Lúcia, Amigo, já, Maurício, Jéssica, beleza? Oi? Quem? Não entendi. Sim, chega aqui também, por favor. Faz caladinha aqui. Luciene, parabéns, viu? Você quer ir também? A Sheila também está aqui, Sheila. Parabéns, viu? Filho da irmã Carmen. A Jade? Eu não chamei a Jade, não? Cadê a Jade? A Jade também. Mas esse mês está bonito demais. Parabéns, viu, Sheila? Chega aqui, Jade. Mamãe está aqui, mas que judiação, mas. Mais alguém? Porque aqui ganhou de março, né? Março era o mês que mais tinha aniversariante. Vamos tirar foto, Zenildo? Capricha aí. Oi? Ah, é a Maurinha aí. Vem pra frente aí, pra foto também. Você, seu mês eu não sei que mês que é. 7 de abril, coleguinha. Chega, José Nilton. Fica mais para trás ali. Aí tem a Marisa ali.
Chega. O ano que vem eu preciso olhar essa foto. Vai ter guitarra aí? Aí, parabéns? Então beleza. A gente vai intimar o Aê de público todo domingo aqui, tá? Beleza? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Parabéns a você. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por mais esse momento, Senhor, de estarmos em tua presença. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que concedeste a cada um de nós, Senhor, de poder chegar aqui para ouvir a tua palavra, louvar e agradecer por tudo que tu tem feito, Senhor Deus. Desde já, Senhor, gostaria também de agradecer a ti, ó Deus, pela oportunidade de cada pessoa, Senhor, que chegou até aqui. E orar, Senhor, pedindo a bênção especial por cada um desses aniversariantes, Senhor Deus, que tu possa estar colocando tua poderosa mão sobre eles, Senhor Deus. E também, Senhor, agradecer por estes alimentos, Senhor Deus, que por tua vontade, Senhor, concedeste que estivesse aqui. E também abençoar aquelas pessoas que disponibilizaram para trazer esses alimentos até aqui, até a tua casa, Senhor Deus. Desde já agradeço e entrego tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Os reuniões estão terminadas, estão todos em liberdade, podem voltar para os lugares. Teremos agora um tempo de confraternização, está tudo preparado ali. Agradecer a todos que cooperaram.